Vamos lá, oitavo. Hoje a aula de hoje será sobre notação científica. Então, antes de a gente saber o que é notação científica, tem que saber essas proposições aqui. Um número em notação científica, ele tem que ser representado, o número que fica antes, perto da potência de 10. Ele tem que ser maior do que 1 e menor do que 10. E ele é representado por uma potência de 10. Vamos para exemplos. Logo aí no início eu deixei um exemplo aí de um número bem grandão. Eu vou nem arriscar saber o que ele é aqui, a casa dos milhões, trilhões, sei lá. Eu vou ver aqui direitinho. Dois, três, quatro. É isso mesmo, é mil, milhão, bilhão, trilhão, quadrilhão, quinquilhão. É bem grande. Vamos passar aí para a notação científica. Para passar para a notação científica, ele vai ser representado por uma potência de 10, em que o primeiro número ele tem que ser maior do que 1 e menor do que 10. Então a gente vai ter que colocar a vírgula aqui, ó. 6,59. Por quê? É um número que a gente vê que é maior do que 1 e menor do que 10. A gente não poderia colocar a vírgula aqui, porque ficaria 65. 65, ele é maior do que 10. E contar quantas casas ficou para lá. Depois da vírgula, né? Se a vírgula ficou aqui, vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 casas para a direita vai ficar com expoente positivo. Quando a casa for para a direita, o expoente fica positivo, tá certo? Vamos ver o seu outro caso aqui. Eu tenho 0,0000000. Vou contando aqui, viu, gente? São 10 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 zeros, 16. Para eu passar esse número para a notação científica, o que é que eu faço? A vírgula está aqui, né? Eu vou ter que andar com a vírgula até formar um número maior do que 1 e menor do que 10. Então a vírgula vai ficar aqui, né? Então vai ser 1,6 vezes 10 elevado a quanto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. E a vírgula ficou aqui, né? Então vai ficar 11 negativo. Por que 11 negativo? Porque ela andou com a vírgula, né? Se aqui tinha voltado com a vírgula 15 casas, aqui ficou uma questão de número negativo. Toda vez quando for um número menor do que 1, tá entendendo? E eu quero passar para a notação científica, aqui vai ficar negativo. Quando for um número maior do que 10, se eu quero passar para a notação científica, vai ficar positivo. Ou seja, sempre quando tiver 0, alguma coisa, o expoente vai ser negativo quando eu passar para a notação científica. Quando eu não tiver esse caso aí, de 0 aqui no começo, 0, o expoente sempre vai ficar positivo. Continuando aqui sobre notação científica, vamos botar esses números aqui para a notação científica. 3.265, né? É um número maior do que 10. Então vai ficar 3,265. Quantas casas eu andei para a esquerda aqui com a vírgula? 1, 2, 3. Então, vezes 10, a terceira. E quer dizer que falta 3 casas para poder ele voltar a ser o número de antes. Ou seja, 3,265 vezes 10 a terceira. Aqui, vou voltar uma casa. Se eu volto uma casa, vai ficar 2,85 vezes 10, né? Elevado a 1.
Acabou. Fácil, fácil. Aqui, eu vou ter que colocar a vírgula aqui. Vai ficar 5,6. 5,6 vezes 10 a quanto? Lembra aquele negócio quando tem 0, alguma coisa? Vai ficar negativo, né? 1, 2, 3. Vai ficar 3 negativo. Aqui também, ó, 0, então vai ficar 6,5, porque é um número maior do que 1 e menor do que 10. Vezes 10, como só andou só uma casa, menos 1. Fácil, né? E aí tá a primeira questão. Expresse por meio de notação científica os números. Aí vocês vão representar esses números aí. Os que não estão com notação científica, vocês têm que passar. Segunda questão. A massa do Sol é aproximadamente 2 vezes 10 elevado a 30 kg. Expresse em notação científica essa massa em toneladas. Você só vai dividir por 1000, né? Dividir por 10 elevado à terceira. Lembrando de divisão de potência de mesma base. Vou repetir a base e subtrair os expoentes. Vou acabar respondendo essa para vocês. Vai ficar 2 vezes 10 à terceira, dividido, a terceira não, a 30, dividido por 10 à terceira. O que é que eu faço? Vou repetir essa daqui, repetir a base e vou subtrair os expoentes. 30 menos 3 vai ficar 27 toneladas. Está representado em toneladas. Já está aí a resposta da segunda questão. Terceira questão, vocês tentem ler aí direitinho. A quarta questão, a situação, o problema, vocês vão marcar X na correta. A quinta, a sexta e a sétima também. Qualquer dúvida, eu acho que eu tenho uns 3 vídeos, ou 2, falando sobre notação científica ainda no canal. Só procurar, tá certo?